Boa noite. No ar, a última edição do Jornal 10 desta semana. Vamos conhecer as principais manchetes deste jornal. Abriu hoje um novo ano judicial e Jorge Carlos Fonseca disse que a justiça no país não vai bem e não está saudável. PAICV quer do governo esclarecimento e saber qual o destino pretende dar aos TACV. Cabo Verde participa na conferência sobre clima em África. Ilha do Maio, transporte escolar e habitação preocupam Câmara Municipal. Estado Islâmico realiza execuções em massa e poderá usar armas químicas, denuncia a ONU. Brasil, pneus em chamas, ruas e avenidas bloqueadas. EUA, Not My President, protestos contra a eleição de Trump não param. Vamos conhecer o desenvolvimento destas e outras notícias deste jornal. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, presidiu hoje a abertura do novo ano judicial, onde impera o sentimento que, em Cabo Verde, a justiça não vai bem e não está saudável, enquanto os tribunais acumulam processos. Ao fazer uso da palavra durante a abertura do ano judicial, o Presidente da República observou ser esta uma oportunidade de reflexão sobre o setor, ao mesmo tempo que se deve olhar para as conquistas e os desafios. Na abertura de cada ano judicial, somos todos instados a refletir sobre a temática da justiça, a arquitetura do sistema, os problemas e as suas causas, as conquistas obtidas e os desafios que se mantêm, as novas questões e as novas metas. Nas sociedades modernas, caracterizadas pelas liberdades, pela dinâmica, pela mudança, pelas inúmeras relações de natureza pública e privada que se estabelecem, as demandas sobre o sistema da justiça são múltiplas. O estadista acrescentou que as frequentes notícias de práticas de crime fazem alguma preocupação à comunidade em geral. As frequentes notícias da prática de crimes, em especial de crimes contra a vida, não podem deixar de trazer preocupações para a nossa comunidade e de colocar desafios renovados aos poderes legislativo e executivo em matéria de segurança. Continuam atuais e cada vez mais prementes as questões relacionadas com a prevenção criminal, como sejam as atinentes ao dimensionamento e à preparação das nossas polícias e à articulação entre elas. No outro âmbito, o Presidente da República acredita ser necessário que a administração pública avalie as pretensões e questões que lhe são submetidas pelos cidadãos e empresas e nos mais variados domínios. Noutro âmbito, exige-se que a administração pública aprecie as pretensões e questões que lhe são submetidas pelos cidadãos e pelas empresas nos mais variados domínios, com o devido interesse e atenção, decidindo com fundamento legal, justiça e critério e exprimindo as motivações de cada decisão, pois dessa forma atingiremos um nível de justiça mais elevado e com menor potencial de litigiosidade. Jorge Carlos Fonseca concluiu, deixando no rap as instituições de ensino superior e organizações que lidam com as questões de direito e da justiça a criar um observatório permanente da justiça no país, instituição que, no seu dizer, deva funcionar como órgão independente de estudo sistemático da estatística da justiça dos seus principais estrangulamentos, propondo alternativas. E a cerimónia de abertura do ano judicial aconteceu no Palácio da Justiça, na cidade da Praia, com o Procurador-Geral da República indicar ser este momento para prestar contas ao país, conforme sublinhou o Procurador-Geral da República. Óscar Tavares, que falava na abertura do novo ano judicial, indicou ser hora de apresentar contas aos cidadãos sobre o desenvolvimento e a eficácia da justiça em Cabo Verde. Deve ser uma oportunidade para prestarmos contas aos cidadãos, em nome de quem administramos a justiça, sobre o nosso desempenho, as nossas deficiências,
reconhecer as dificuldades, assumir responsabilidades, partilhar reflexões e desafios, oportunidade igualmente para identificar aspectos positivos e comprometermos com o futuro. O responsável observou ser necessário a articulação e cooperação entre os órgãos do Poder Judicial e o Governo na procura de um fim comum, que é a melhoria do sistema da justiça. É também seguro testemunho da finalidade da realização desta cerimónia e da necessidade de articulação, de cooperação ativa, dinâmica, permanente e efetiva entre os órgãos do Poder Judicial e o Executivo. Cooperação que deve alicerçar-se no respeito e na procura comum de um fim comum, que é de um melhor sistema de justiça. Face às vozes críticas sobre o desenvolvimento da justiça, admite o Procurador-Geral da República, não se pode esquecer que algumas dessas críticas são compreensíveis e, por isso mesmo, devem ser aceites. Num contexto em que ouvimos vozes críticas sobre o desempenho do setor da justiça e das suas instituições, não podemos deixar de reconhecer que algumas delas são compreensíveis e devem, por isso, ser aceites com humildade de quem presta um serviço público relevante para a sociedade e de que, quando construtivas e interiorizadas, permitem sempre criar condições para a melhoria do serviço prestado aos cidadãos e para o fortalecimento institucional. Os relatórios anuais sobre a situação da justiça em Cabo Verde, referente ao ano 2015-2016, elaborado conjuntamente pelos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, contém estatística relevante que permitem ter a percepção do trabalho realizado pelos tribunais e pelos ministérios públicos, apontando possíveis soluções para os mesmos. O Ministro das Finanças e da Administração Pública conferiu posse esta sexta-feira 11 ao novo Presidente do Conselho Nacional de Estatísticas. Raimundo Francês Lopes é quem preside aquele órgão e o Lavo Correia afirma que estão agora reunidas todas as condições para que o Conselho funcione e bem. Raimundo Francês Lopes é a partir de hoje o novo presidente do Conselho Nacional de Estatísticas e assumiu o compromisso de credibilizar a informação estatística produzida no país. Indicou que o sucesso de um país está na qualidade das suas instituições, pelo que um sistema estatístico organizado é indispensável para responder às necessidades de todos os utilizadores. Eu derivaria desta frase a seguinte: que a confiança num país depende da qualidade dos seus dados. E quando falamos dos seus dados, estamos a falar dos dados estatísticos. Daí a necessidade de um sistema estatístico forte, organizado, com recursos humanos, logísticos e financeiros para acompanhar a demanda de informação por parte dos utilizadores, de forma a que possa disponibilizar estatísticas oficiais numa base científica, fiável, pertinente, relevante, objetiva, imparcial, transparente, oportuna, pontual e acessível. A este órgão, que também exerce a coordenação metodológica, aprovando os conceitos, definições e outros instrumentos de coordenação técnica, cabe responder às necessidades de qualquer utilizador e difundir as informações sem qualquer pressão de grupos políticos ou de interesses. Responder adequadamente às necessidades de todos os utilizadores, decisores políticos, atores econômicos e sociais, investigadores e órgãos de comunicação social, sem esquecer o cidadão comum. Que possa também produzir e difundir de maneira objetiva, com base em normas metodológicas e deontológicas inequívocas, ao abrigo de quaisquer pressões de grupos políticos ou de quaisquer outros grupos de interesse, cujo financiamento terá de ser garantido maioritariamente pelo Estado. Já no ponto de vista do Ministro das Finanças e da Administração Pública, Olavo Correia, é uma das exigências ter um Conselho Nacional de Estatísticas bem qualificado, capaz de produzir informações necessárias para uma tomada de decisão certa. Não há governação de excelência sem informações atempadas e de qualidade. Portanto, é uma exigência
futuro termos um Sistema Nacional de Estatísticas forte, qualificado, comprometido e capaz de produzir todas as informações que são necessárias para uma tomada de decisão certa, quer ao nível público, como também ao nível do setor privado e das demais instituições da República. O Conselho Nacional de Estatísticas é o órgão do Estado que orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional e intervém como órgão aglutinador dos produtos e utilizadores de informação estatística. Cabe ainda divulgar informação estatística de qualidade e um calendário completo de publicações amplamente divulgada. O PAICV, maior partido na oposição, quer esclarecimentos do governo sobre a TACV e pergunta qual o destino que se pretende dar à transportadora aérea nacional. Rui Semedo afirma que o seu partido entende que é chegada a hora de conhecer a criatividade do governo do Movimento para a Democracia na apresentação de soluções que garantam a tranquilidade aos trabalhadores da Companhia Nacional. O posicionamento do PAICV aconteceu esta manhã, tendo o vice-presidente do grupo parlamentar avançado que o seu partido acompanha com preocupação as notícias veiculadas a respeito da TACV. Rui Semedo quer que o governo clarifique tudo sobre a Companhia da Bandeira. O PAICV vem acompanhando com muita preocupação as notícias que vêm sendo veiculadas a respeito da Companhia da Bandeira, TACV, e os recentes pronunciamentos do governo, do MPD, sobretudo quando comparados com os posicionamentos assumidos por esse partido quando era oposição e na campanha eleitoral. Sobre a troca de administração promovida pelo governo do MPD, Rui Semedo fala em medida emergencial, mas segundo observou, desconhece-se soluções para outros problemas da empresa. Por isso, coloca algumas questões. Qual é o plano que suporta os eixos da reestruturação em curso e quando é que o plano será compartilhado com os trabalhadores e com os cabo-verdianos? Que garantias serão asseguradas aos trabalhadores que investiram uma vida inteira nos TACV? O governo pretende apenas privatizar os TACV ou existe algum plano escondido de fechar as portas da empresa? As respostas, segundo o parlamentar do PAICV, devem estar refletidas no Orçamento Geral do Estado para 2017. Relativamente à privatização da empresa durante a governação do PAICV, Rui Semedo indicou que houve um conjunto de fatores que adiaram a decisão. Vários fatores contribuíram para o adiamento da privatização. Um dos fatores essenciais, a ideia-chave de que os transportes aéreos de Cabo Verde seria uma companhia de bandeira. Posteriormente tivemos logo em 2001, 11 de setembro, que condicionou, digamos, as transportadoras aéreas de uma maneira geral. Muitas foram falidas e foram fundidas, outras companhias desapareceram. Depois tivemos a crise de combustível, que também condicionou muito o funcionamento das transportadoras aéreas a nível internacional. Acrescenta ainda que o seu partido vai sugerir uma audição parlamentar ao governo de modo a apurar a real situação da TACV. Uma delegação cabo-verdiana, chefiada pelos ministros da Economia e Emprego e da Agricultura e Ambiente, José Gonçalves e Gilberto Silva, respectivamente, participam numa conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, COP22, que acontece até o dia 18 de novembro, na cidade de Marrakech, Marrocos. Perspectiva-se a presença de cerca de 15 mil participantes no encontro. São 100 bilhões de dólares americanos por ano a serem distribuídas aos países em desenvolvimento na opção de projetos e ações para combater a mudança climática. O continente africano contribui com apenas 4% dos gases de efeito de estufa devido a parcos recursos e por isso há que injetar incentivos, avança o ministro do Ambiente e Agricultura. O nosso arquipélago vai receber um montante de 1.500.000 dólares, quantia que, segundo o ministro Gilberto Silva, irá mudar várias políticas, sobretudo no setor da agricultura. Este pequeno projeto de 1.500.000 dólares vai ser um impulso importante para Cabo Verde também.
Devo dizer que este projeto entra bem dentro daquilo que é o programa do governo. Nós entendemos que Cabo Verde tem que mudar a sua agricultura, tem que desenvolver uma ação bastante integrada no sentido de adaptar a nossa agricultura às mudanças climáticas. Significa que com a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de solos, nós temos obrigação de preservar mais as nossas potencialidades e produzir muito mais. Isto implica uma abordagem bastante inteligente, implica... Cabo Verde preside neste momento a ANCOMET, Autonomia Técnico-Científica e Operacional do Continente, título este que vem beneficiando o nosso arquipélago no setor das energias. Gilberto Silva avança que o governo vai tomar novas medidas no sentido a angariar mais lucros com a venda do carbono. De forma bastante tímida, nós podemos efetivamente negociar a nossa cota de carbono muito mais e provavelmente também no quadro da implementação, não é, das medidas que têm a ver com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vamos fazer isto. Veja que nós temos muito sol e vento, podemos de facto aumentar consideravelmente a penetração das energias renováveis na rede e com isto diminuir o uso das energias fósseis, não é, em Cabo Verde. Isso é um dos objetivos muito claros. 43% do consumo das energias no país fixa-se no setor dos transportes, assegura o titular pela pasta do Ambiente e Agricultura. Ainda o país não tem recursos no sentido a implementar transportes que não utilizam derivados do petróleo, tecnologia nova, segundo Gilberto Silva, e ainda avança, quiçá, num futuro não longínquo, Cabo Verde poderá beneficiar desta realidade, aumentar a urbanização, como, por exemplo, cuidar das florestas, mudar a nossa tipologia de agricultura, são algumas medidas de imediatas que o governo tem como prioridade para esta legislatura, assegura Gilberto Silva. A Câmara Municipal do Meio vai desenvolver esforços visando reforçar muito em breve a sua frota de transportes escolares para continuar a apoiar os alunos de todos os povoados da ilha na deslocação para o ensino secundário na cidade do Porto Inglês. A decisão saiu da 4ª reunião camarária realizada esta quinta-feira, 10 de novembro, tendo o Executivo feito uma reflexão do setor dos transportes escolares e chegaram à decisão de que é importante reforçar a frota. Ao fazer o balanço da reunião da autarquia, a vereadora Carolina Santos, porta-voz dessa reunião, indicou ser necessário e pertinente este reforço da edilidade e observou que a Câmara Municipal será sempre um parceiro dos pais. Outro assunto que esteve sobre a mesa é a situação da habitação na ilha, tendo a equipa do presidente Miguel Rosa feito um diagnóstico aprofundado deste setor. Na posse de um estudo realizado sobre a habitação na ilha, a Câmara Municipal vai agora desenvolver ações visando dar respostas eficazes e eficientes às carências que o aludido estudo refere. Noutro ponto da agenda, a equipa debruçou sobre a orgânica da Câmara Municipal, que precisa de ajustamento de modo a responder aos desafios do tempo atual. Outro assunto merecedor igualmente da atenção da equipa municipal, com destaque ainda para um conjunto de lotes de terreno cuja alienação foi aprovada e serão postos à venda. O poeta Armando Silva Carvalho e o romancista cabo-verdiano Mário Lúcio Souza e os ensaístas Paulo de Medeiros e Marinela Freitas são os vencedores dos prémios PEN para obras publicadas em 2015, anunciou hoje a organização. O romance e biografia do língua Dom Quixote de Mário Lúcio Souza venceu o prémio PEN de narrativa atribuído pela jornalista e romancista Ana Margarida de Carvalho e os professores universitários Maria João Cantinho e Vítor Viçoso. Na categoria de poesia foi distinguida a obra de Armando Silva Carvalho intitulada A Sombra do Mar, por um júri constituído pelo poeta Antônio Carlos Cortês, a professora universitária Rosa Maria Martelo e o ensaísta e tradutor José Manuel Vasconcelos, indicou o PEN Clube Português em comunicado. Nesta edição, o PEN Clube Português decidiu não atribuir o galardão na categoria de primeira obra. Os prémios do PEN Clube Português, patrocinados pela Direção-Geral do Livro,
arquivos e bibliotecas, pecuniário de 5.000 euros. Em cada uma das categorias, pretendem galardoar anualmente as melhores obras publicadas no ano anterior em língua portuguesa e em primeira edição. Apresentado no último Festival de Cannes, o mais recente filme de Park Chan-wook chega agora às salas de cinema europeias. The Handmaiden desenrola-se na Coreia do Sul nos anos 30, durante a ocupação japonesa, e conta-nos a história de amores entre duas mulheres. O romance e biografia do língua Don Quixote de Mário Lúcio Souza venceu o Prémio PEN de Narrativa, atribuído pela jornalista e romancista Ana Margarida de Carvalho e os professores universitários Maria João Cantinho e Vítor Viçoso. Na categoria de poesia foi distinguida a obra de Armando Silva Carvalho, intitulada A Sombra do Mar, por um júri constituído pelo poeta Antônio Carlos Cortês, a professora universitária Rosa Maria Martelo e o ensaísta e tradutor José Manuel Vasconcelos, indicou o PEN Clube Português em comunicado. Nesta edição, o PEN Clube Português decidiu não atribuir o galardão na categoria de primeira obra. Os prémios do PEN Clube Português, patrocinados pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, pecuniário de 5.000 euros, em cada uma das categorias, pretendem galardoar anualmente as melhores obras publicadas no ano anterior em língua portuguesa e em primeira edição. Hoje é dia de ressonâncias da semana. Alírio Cabral Gomes analisa alguns temas da atualidade com o pastor António dos Anjos. Acompanhe. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Ressonâncias da Semana. É sempre um prazer poder estar com esta extraordinária audiência. Este é o número 3 do Ressonância da Semana. Volto a receber o pastor António dos Anjos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por ter vindo ao Ressonância da Semana. A semana está a ser marcada pelas eleições norte-americanas e, para a surpresa de muita boa gente, a eleição do republicano Donald Trump. Para si, é surpresa esta eleição? Muito boa noite ao programa Ressonância da Semana. Obrigado por este convite de mais uma vez estar aqui para juntos conversarmos um pouco dos últimos acontecimentos que marcaram esta semana. Para mim, constitui também uma surpresa, é verdade. Pessoalmente, pensava, julgava que a mulher, Hillary Clinton, seria a vencedora dessas eleições. Também por ter acompanhado a sua campanha na generalidade, a sua postura, e eu julgava estar à altura de vencer essas eleições. E o contrário surpreendeu o mundo todo, e eu vou nessa onda também, fiquei surpreso. Na verdade, todas as sondagens não indicavam a vitória de Donald Trump, mas sim de Hillary Clinton. Deixou-se também levar por aquilo que os mídias falavam contra Donald Trump? Quando se diz contra, eu não sou por isso. Eu avalio as coisas dentro dos seus parâmetros, mas é bom que se diga a verdade também. A postura do Donald Trump foi uma postura, para mim, do meu ponto de vista, que é leigo na matéria, foi uma postura muito caricata, porque foi uma campanha não muito pedagógica, não é verdade? Muito violenta, e então uma linguagem muito rude às vezes. Aliás, um dia eu ouvi até ela dizer que apenas ganhar ia colocar na prisão a senhora Hillary Clinton. Então isso talvez tenha levado muita gente a pensar que na verdade não tinha perfil para ser o presidente dos Estados Unidos. Então, daí a maioria, portanto, muita gente aguardava, sim, a vitória da democrata, portanto, Hillary Clinton. Fala-se nas últimas horas na vitória da maioria silenciosa, ou seja, muita gente que não terá contribuído nas sondagens para o voto em Trump, afinal, deram-lhe o voto de confiança.
É este mesmo, a maioria silenciosa triunfou à última? Pode ser, é um fator que poderá ter influenciado a sua vitória. É bem capaz que seja isso também, porque efetivamente se pensava, de acordo com as sondagens, que dava sempre vantagem a Hillary Clinton. Portanto, essa votação silenciosa pode ter influenciado a vitória de Donald Trump. De todo modo, o que eu devo dizer é que, segundo as declarações já feitas, a vitória foi de Donald Trump. É isso. Portanto, e foi uma vitória muito expressiva. Há, entretanto, uma mudança de postura, pelo menos, entre Trump candidato e Trump presidente eleito. Agora aparece como um homem apaziguador. Diz que é a hora de cerar as feridas, de cerar as guerras, de baixar as armas, que todos contarão pela América, por uma América forte. Esta mensagem será efeito de um homem que já começou logo a ser conciliado para as novas funções? Efetivamente, são duas posturas diferentes. Durante a campanha ele se mostrou muito agressivo, é verdade. Mas ao fazer a sua declaração, logo após a sua vitória, demonstrou ser um cordeiro, uma ovelha toda, portanto, tranquilo e querer tranquilizar os americanos e o mundo. É uma postura já presidencial. Mas eu penso que, a partir do momento que se candidata, deve-se portar como tal. O mundo precisará de um choque mesmo para voltar a entrar nos carris? Precisará mesmo de uma presidência de Trump? Olha, no continente africano diz-se sempre que o africano precisa de pauladas para poder se endireitar. Mas numa democracia como a dos Estados Unidos, não penso que seja, portanto, uma necessidade. Portanto, nós pautamos, e o mundo, com certeza, que pautaria por uma presidência à altura, pacífica, aliás, bem-aventurados pacificadores, não nada de violência, mas a sua linguagem, moderada logo na sua declaração de vitorioso, deu, portanto, alento a muitos também, que, na verdade, pode-se mudar, porque, como sabe, só os animais não mudam, porque não têm ideias, mas o homem muda. Portanto, pode ser que venha a exercer uma presidência à altura para garantir a estabilidade política e a continuidade desta democracia que, para todos nós, é pai de todas as democracias do mundo. A verdade é que o povo é sempre soberano na sua escolha. Sim, há que respeitar. Pois bem. Eu penso que, neste momento, a partir do momento que se declarou vitorioso Donald Trump, ele é presidente de todos os americanos. Temos 4 anos para frente para conferir esta presidência e a ver, na verdade, que impactos terá na gestão dos Estados Unidos, mas também do mundo, porque a governação na América terá naturalmente implicações em todo o mundo. Um segundo tema para falarmos nesta edição, pastor, é o caso de Monchota, o julgamento do assassino confesso, 35 anos de prisão, pena máxima. Esperava mesmo esta medida? Olha, quando nós analisarmos o nosso contexto cabo-verdiano, todo mundo esperava esta pena máxima. Mas se nós formos olhar um pouco para o mundo, sobretudo para o continente africano, o que se passa aí vejo que posso até dizer que não condiz com o ato hediondo que marcou a República de Cabo Verde nesses últimos tempos. Porque, efetivamente, há outras atitudes. Por cada crime, uma pena. É verdade. Mas também seria 400 e poucos anos, mais ou menos isso, se fosse feito. Agora, o que é que revê, talvez, é a nossa lei. A nossa lei. De acordo com a lei, pronto, é o que se podia fazer. Eu penso que não se poderia falar de injustiça, de uma justiça mal feita, mas talvez a revisão da nossa lei. Realmente o Cabo Verde esteve em estado de choque, sei que não está até o momento presente, os familiares, com um crime dessa envergadura. Mas agora, a lei diz que a pena máxima são 35 anos. Muita gente não se conforma com a sentença, com a pena,
e, naturalmente, fica mazelas nas famílias e na sociedade. É verdade. Eu penso que Cabo Verde está em estado de choque. Os familiares nem vale a pena comentar, porque realmente foi hediondo, um crime hediondo como esse. Talvez os familiares, Cabo Verde também, mas para mim, neste momento, a questão é a questão da nossa lei. A nossa lei é o que ela precisará de ser adaptada. Evidentemente precisará ser adequada, portanto, adaptada às realidades para que efetivamente não haja essas mazelas, para poder suavizar um pouco. É verdade que não vai repor a vida daqueles que foram, sem fazer de forma inglória, mas, de todo modo, suavizaria, porque se aplicou uma pena mais ou menos relativa ao ato perpetrado. De todo modo, há sempre para quem é cristão o direito, o dever, a oportunidade de perdoar e de dar perdão. Acredita que as famílias poderão abrir-se ao perdão, no caso concreto, as famílias da sociedade cabo-verdiana, ao soldado, confesso? Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, nós temos que ser realistas. É verdade que receber perdão é coisa fácil e todo mundo quer isso. Mas dar perdão já é mais difícil, sobretudo em casos extremos como esse. Então, na verdade, pode-se pensar, e nós ouvimos de coisas mais leves, pessoas a dizer, não, eu não vou jamais perdoar essa pessoa. Jamais. E num caso desse, imagine só. Mas, como cristão, na verdade, nós devemos pensar nesta virtude do dever de perdoar. Aliás, Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele foi torturado, ele foi pendurado à cruz, mesmo lá no cimo da cruz, ele teve a coragem de pronunciar as 7 últimas frases antes de morrer. E uma delas é, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas eles sabiam o que faziam. Mas, no entanto, Jesus os considerou de inocentes. Não é tarefa fácil. Jesus perdoou. E se Jesus perdoou, nós também devemos, a Bíblia diz, nós devemos perdoar aos outros, assim como nós queremos que Deus nos perdoe a nós. Portanto, é um dever perdoar. E nesse caso concreto, o jovem confesso, portanto, deverá pedir perdão à nação cabo-verdiana. Ele pediu, tivesse tudo perante o juiz, pelo menos. Resta saber se foi uma coisa meditada ou se apenas conversa de boca para fora. De boca para fora. Bom, não podemos julgar aquele caso, mas de todo modo, você deveria pedir perdão à nação cabo-verdiana, aos familiares das vítimas e aos seus familiares pelo ato perpetrado, de modo que seria bom. E eu penso que nesse caso concreto, eu pessoalmente como cristão, apelaria tanto a esse jovem, aos familiares das vítimas, com o tempo, porque não é coisa fácil. Não é logo, mas com o tempo, porque, sabe, os nossos inimigos passam a noite em nossos quartos, dormem connosco. Então, isso rói a nossa saúde, ter esses inimigos não perdoados. Então, para o bem-estar nosso, físico, moral e espiritual, seria de bom tom perdoar quando chegar o momento exato. E nessas andanças, eu até sugeriria que se criasse, a quem de direito, de criar uma comissão de verdade, justiça e reconciliação para mediar esse caso. Aproximar os familiares das vítimas, do jovem, e para aproximá-los e promover esta reconciliação, esse perdão. Seria uma boa coisa para eles que vivem esse drama no seu dia a dia, mas é uma questão de tempo. Pastor, muito obrigado mais uma vez por estar connosco e fazer-nos também compreender, sobretudo esta parte do dever de perdoar, no caso Anthony. Muito obrigado pelo programa Ressonância da Semana, por me ter convidado para dar esse ponto de vista nesses assuntos que marcam a nossa atualidade.
E nós estamos sempre dispostos a ajudar e também dar aquele cunho espiritual, que esta parte espiritual ela é fundamental no crescimento, no desenvolvimento do ser humano no seu todo. E é também por isso que introduzimos na última parte da nossa conversa este dever de perdoar. Assim, caro amigo, grato pela atenção, já sabem, às sextas-feiras, Ressonâncias da Semana. Boa noite. De momento, propomos conferir as notícias que marcam a atualidade a nível do continente africano. África Sul. O presidente Jacob Zuma sobrevive à votação de confiança devido à forma como lidera o país. O grupo pede investigação a alegações de interferência de Zuma. Marrocos, representantes de cerca de 200 nações, estão em Marrakech para a Conferência do Clima. Dali deverá sair plano para implementar o Acordo de Paris 2015 para abrandar o aquecimento do planeta. A Costa de Marfim. Presidente marfinense Alassane Ouattara assinou a nova Constituição que, diz ele, dará mais estabilidade ao país após anos de conflito. A Congo Democrático. O Sinal 2 das mais populares estações de rádio continua a sofrer interferências para grupos da oposição e nos Estados Unidos é uma vez para a liberdade de imprensa. Uganda. Acampamento de refugiados de Bidibid, no Uganda, acolhe agora 200 mil refugiados do Sudão do Sul, o que faz dele o terceiro maior acampamento de refugiados do mundo.